Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa escola bíblica Pão da Vida. Pegue a sua revistinha e vamos estudar a nossa lição de número 7, o matrimônio. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte, que está em Efésios capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, em uma só carne. Verdade prática, um casamento baseado em amor e revestido de perdão tem tudo para ser permanente. Veja que verdade profunda, duas coisas extremamente necessárias na manutenção da felicidade do casamento, o amor e o perdão. Você já deve ter feito as leituras diárias, vamos à nossa leitura em classe. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem e o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse texto de Gênesis, capítulo 2, verso 20 a 25, foi exatamente a justificativa divina para criar a mulher. O homem estava sozinho no jardim e não havia uma ajudadora idônea. Não havia uma companheira fiel para esse homem. Embora toda a natureza dos animais já tivesse essa companheira, o homem não tinha. Então Deus criou a mulher. Isso nos mostra que a estrutura familiar é um ideal de Deus, é um projeto de Deus e ser certamente, à luz da Bíblia, o mais importante projeto. Você vai ver que a Bíblia ela nasce dentro da história de uma família e ela conclui dentro da história de uma família. Família é o ambiente aonde se desenvolve a revelação de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos aprender que o casamento é um propósito divino, É um propósito divino. Meu Deus, que letra ruim, O matrimônio, segundo o plano de Deus, é muito mais que um simples relacionamento entre duas pessoas. Envolve bênçãos e mutualidade. Ou seja, o casamento não é apenas a escolha de um casal que resolveu se entregarem, se amarem, não é muito mais do que isso. Existe a bênção de Deus presente e a mutualidade, a participação um do outro. Há 4 coisas que se destacam no texto bíblico como bênção para o matrimônio. Primeiro é a provisão. Gênesis 2,16, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Havia suficiente alimento para o casal e sua família. Irmãos, quando um casamento está debaixo da bênção de Deus, não lhes faltará alimento, não lhe faltará provisão. Quando um casamento está harmonizado com o interesse e a vontade de Deus, não faltará provisão de alimento. Foi a primeira coisa que Deus providenciou para o primeiro casal, alimento para o sustento e a subsistência deste casal. Em segundo lugar, vem as riquezas, Gênesis 2, 11 a 14, uma terra de muitas riquezas. Riquezas essas que ornamentavam o jardim onde o casal foi colocado. Um casamento fiel traz prosperidade. Eclesiastes 4 e 9 diz que é bom que sejam 2 porque tem maior paga
maior recompensa, maior salário para o seu trabalho. Você imagine um casal, um homem prospera sozinho, mas junto com uma esposa diligente, trabalhadora, eles vão prosperar muito mais. Uma família unida, uma família debaixo da bênção de Deus, tem a prosperidade como marca da sua existência. Deus vai abençoar esta família de maneira tremenda e poderosa. Terceiro, existe o governo, porque Gênesis 2:19 diz: um casamento saudável confere autoridade e governo aos cônjuges. Liderança e autoridade são construídos pelo exemplo familiar. Um homem bem casado, um homem que vive bem com sua esposa, ele é revestido de autoridade moral para aconselhar, indicar caminhos às pessoas. Há governo, porque a Bíblia Sagrada chega a dizer na epístola de Paulo a Timóteo que aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus, né? Então, há governo no ambiente da família, sendo gerado no ambiente da família. Quarto lugar, espiritualidade. Gênesis 3:9, no jardim, na viração do dia, havia encontro e comunhão com Deus. A família era o ponto de encontro de Deus no jardim. Quando Deus passeava pelo jardim, ele procurava Adão e sua família. Família é o lugar onde o caráter é formado. Família é o lugar onde as experiências espirituais são mais profundas, são mais inesquecíveis e marcam indelevelmente a alma do homem. A espiritualidade de um homem é construída no ambiente da família, né? Você vê quando Paulo escreve para Timóteo a segunda carta, no capítulo 1, ele diz para Timóteo: eu sei que a tua fé não é fingida, porque primeiro habitou na tua avó Lóide e depois na tua mãe Eunice. Fé que é passada nos laços familiares, no ambiente do lar, é uma fé não fingida. Glórias a Deus. Segundo lugar, nós vamos estudar sobre os desafios do matrimônio. O casamento também implica provações, desafios e amadurecimento. Ninguém pense que o casamento é um lugar só de bênçãos, de primícias, de frutos e de alegria. Haverá provações, haverá desafios e você vai ter que crescer e amadurecer no ambiente do lar, né? O apóstolo Paulo chegava a dizer: eu não quero que nenhum de vocês se case, mas permaneçam sozinhos, porque haverá muitas tribulações na carne, no espírito, na vida social. O matrimônio tem esses desafios, né? Portanto, matrimônio não é coisa para criança. Matrimônio não é coisa para imaturos. É coisa para gente que sabe o que quer, que tem coragem para realmente pagar os desafios que surgirão pela frente. Primeiro é unir, olha que desafio, unir duas naturezas em uma unidade, né? Duas culturas, duas opiniões, duas personalidades, colocar dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto e dentro de quatro paredes é um desafio. Duas pessoas criadas em ambientes familiares diferentes, com valores muitas vezes diferentes, antagônicos, e você vai para dentro de quatro paredes, você vai para dentro de uma vida comum, uma vida única para os dois, sabe? Enfrentar, meus amados, é um grande desafio. E aqui precisa paciência, leitura correta da vida e amadurecimento espiritual. Porque tanto o marido quanto a esposa precisarão exercer a tolerância, a compreensão e a paciência. Unir duas naturezas em uma unidade não é fácil, mas é possível e traz muita felicidade. Resistir às interferências, exatamente. Gênesis 3:1-7, quando a serpente tentou interferir no casamento e conseguiu, né? Onde estava Adão quando a serpente conversava com Eva? Por que Adão não repreendeu essa serpente? A lacuna entre o casal abre legalidade para interferência. Ou seja, quando o casal não tem um diálogo aberto,
não têm um entendimento franco, não conseguem se compreender, não conseguem chegar a um denominador comum, a uma opinião só, a um direcionamento comum, há espaço para interferência. A serpente vai entrar. A serpente vai entrar nas lacunas da sua comunicação, do seu relacionamento. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, até na espiritualidade, não se separem para jejuar, para consagrar, a não ser em mútuo acordo, a não ser em comum acordo. E não se demorem muito tempo separados para que a serpente Satanás venha tomar proveito da abstinência de vocês e provocar tentação em um ou nos dois. Veja que interessante, se houver lacunas, não houver entendimento, não houver acordo, Satanás vai querer tirar proveito. Também fala-se aqui de adversidades do casamento, né? 1 Coríntios 7, versos 1 e versículo 28, o apóstolo Paulo descreve as muitas tribulações que os casados enfrentarão. Conflitos, compromissos financeiros, as rotinas exaustivas, os anseios, as expectativas. Não há um casal no mundo que não tenha enfrentado ou não vai enfrentar alguns desses conflitos naturais, né? Veja só aqui que ele fala, ó, compromissos financeiros. Meu Deus, quantas vezes vem o desemprego, o dinheiro não dá para tudo, especialmente no início do ano, quando tem tantos tributos a pagar, tem escola das crianças e vem os compromissos financeiros, né? Conflitos de opinião, de interesses de um e do outro, as rotinas exaustivas, o marido que passa o dia trabalhando, a esposa também, chegam em casa cansado, não conseguem se compreender, não conseguem se entender, preciso ter cuidado, anseios e expectativas da vida que você trouxe desde a adolescência, desde a juventude, que parecem estarem morrendo. Tudo isso vai trazer conflitos, vai trazer necessidade de conversar, de se entender, de ficarem sós, de saírem para conversar, sempre procurando conversar em voz baixa, né? Tentando chegar a um denominador comum, a um acordo. Nunca abra mão da sua opinião, e nem ela deve abrir mão da sua opinião, mas as opiniões devem buscar uma síntese, um resumo, e chegar, vamos fazer isso. Né? O equilíbrio do matrimônio cristão é também muito necessário, irmãos. Os papéis, as responsabilidades, né? A sobriedade dentro do matrimônio. Veja bem, a submissão da mulher é um papel, é uma tarefa muito importante para a manutenção do casamento. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. A submissão não se trata de servidão, não, mas de compartilhamento da missão, submissão, ou uma missão interna, uma missão um pouco abaixo do homem para dar respaldo à missão do homem. Não se trata de servidão. Não há disputa de papéis, mas compreensão de importância no matrimônio, né? É daí que é preciso haver essa submissão, ou seja, a participação dos dois, um no outro, trabalhando, sabe? E sempre houve, irmãos, a figura feminina, ela tem essa característica de ser o lado afetivo, o lado emocional, o lado, a alma do casamento está com a mulher. O amor do marido também é uma outra atividade muito importante para a manutenção do casamento. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A referência de amor é Cristo. Não é qualquer amor dos filmes, das novelas, não, é o amor de Cristo. Quando o marido ama a esposa com este amor, há equilíbrio no matrimônio. Aí veja, se você juntar essas duas partes aqui, a submissão da mulher e o amor do marido, não vai haver conflito. Porque se submeter a um marido que ama como Cristo amou, não é escravidão, é prazer, é alegria, é se jogar nos braços, né? É chegar e sentir que ele é protetor, que ele está ali para te dar afago, carinho, respeito e amor.
As prioridades do matrimônio. Acima do casal deve estar apenas a devoção a Deus. Nenhuma outra pessoa ou instituição deve sobrepujar o relacionamento e comunhão matrimonial. Muitas vezes, irmãos, casais enfrentam conflitos desnecessários, porque invertem a escala de valores. Primeiro Deus, depois você, depois a sua família, né? Depois vem o seu trabalho, a igreja e as demais coisas. Amigos, igreja, trabalho não pode estar acima da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, não pode. Eu vejo muitos maridos que se entregaram demasiadamente ao trabalho e perderam o crescimento dos seus filhos, perderam oportunidades valiosas de estar com a sua esposa, de sair com a sua esposa, né? Então as prioridades devem ser colocadas no devido lugar. Primeiro Deus, depois você e a sua família. Viva essa realidade e o seu matrimônio estará seguro e alicerçado na palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração para que Deus abençoe a sua família, o seu casamento e dos seus filhos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta lição, por esta palavra, e que ela possa produzir frutos, trazendo equilíbrio, trazendo, meu Deus, relacionamento profundo, trazendo harmonia, paz, amor e muita prosperidade para cada família, Senhor. Deus abençoa o casamento de cada um dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida. Deus abençoe a todos.